Meus amigos, nesse frente a frente de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a seca que está assolando a região, terceiro ano consecutivo. As lideranças rurais estão muito preocupadas. E quais são os órgãos federais que nós temos para combater a seca no norte de Minas? O DENOX e a Codevasf. Então nós vamos conversar hoje com o diretor do DENOX em Montes Claros, Gustavo Xavier Ferreira, para saber dele o que o DENOX pode fazer para ajudar os produtores, ajudar a região nesse momento de seca. Muito prazer tê-lo aqui com a gente. Você muito jovem. Pouco jovem, um pouco de experiência, mas realmente jovem. Até uma tendência hoje dos governos colocar pessoas jovens em alguns órgãos fundamentais para dar mais vigor, dar mais energia ao órgão. Eu estava até dizendo antes de começar essa entrevista que a grande época do DENOX na região foi a década de 60 e 70, você não tinha nem nascido ainda. Não. Foi quando eu estava, na década de 60, por exemplo, eu estava começando na imprensa, o diretor do DENOX em Montes Claros era Joaquim Costa, não sei se você já ouviu falar nele. Sim. E naquela época o DENOX tinha uma equipe técnica de primeiríssima linha. E tinha engenheiros Luiz Antônio, Ciríaco, engenheiro agrônomo Roberto Amaral, Ciríaco e Roberto foram depois diretores da Codevasf. Tinha o Evanildo Guedes Fragoso, Thales Teixeira, o Evanildo já morreu, o Thales ainda está vivo. Era uma equipe, Luiz Veloso, que depois saiu do DENOX e foi para a Codevasf. Era uma equipe de primeiríssima linha. Eu acho que hoje o DENOX não tem isso, né? Realmente a lista que você me passou, ela é de peso, ela é muito importante, mas não com numerosa, mas nós temos alguns engenheiros com muita qualidade. Temos o Dr. Renato, temos o Dr. Valdir, a Maria Cecília. A Maria Cecília é um pouco mais nova, mas é uma engenheira vinda do Ministério da Integração, acabou de vir para Montes Claros, é Montes Clarense, mas morava em Brasília, trabalhava no Ministério. É uma equipe reduzida, mas de qualidade, experiência em barragens. E agora com essas grandes obras, eu creio que vem uma nova equipe. A grande queixa da região sobre o DENOX é exatamente isso. Como teve uma época de ouro, né? Acha-se que o DENOX se esvaziou muito, principalmente depois da implantação da Codevasf na região. Você acha que é possível reverter essa situação? Eu acho que o governo federal ele tem sensibilizado com essas regiões do semiárido. Você vê a própria reestruturação do DENOX, que é um fator fundamental para que essas nossas regiões do norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, ele se transforme realmente, amenize o problema da seca, já com a reestruturação do DENOX. Essa reestruturação, ele dá um fôlego para o DENOX, ele vai realmente transformar. Já tem uma abertura de concurso para 300 novas vagas. Isso é de imediato, né? O edital está no planejamento, já foi aprovado no Ministério. E esses 300 aqui, Montes Claros, não, né? Não, ela é 300 para os 9, né? São divididos para os 9 estados. Sim. Mas deve ter em torno de 60 a 70 pessoas em Minas Gerais. O DENOX aqui chegou a ter em torno de 100 funcionários, hoje tem quantos? O DENOX já chegou até 800 funcionários. 800, aqui em Montes Claros? Aqui em Montes Claros, em Minas teve 800 funcionários. Hoje nós temos 27 funcionários efetivos. Temos mais que a gente tem alguma parte terceirizada, que era mais a parte de serviço de segurança, de vigilância, limpeza. Nós agora temos buscado estagiários, convênios com algumas faculdades de Montes Claros. Então a gente conseguiu ampliar. Então hoje nós temos dentro do DENOX em torno de 70 pessoas, né? Funcionários efetivos 27. Temos hoje no DENOX que conseguimos ampliar. Terceirizado inteiro 70. Entre estagiário e terceirizado. Gustavo, na década de 60 e 70, a grande prestação de serviço do DENOX, a região era a perfuração de poços. Eu acredito que o DENOX, 20, 30 anos, deve ter aberto mais de 10 mil poços na região. Com certeza. Quanto, mas deve ter sido mais de 10 mil. Hoje, eu entrevistei há uns dias atrás o presidente da cidade rural, Osmano Barbosa Neto, e ele me disse que a grande necessidade nessa seca hoje do produtor rural é poço profundo, abertura de poço profundo. O banco financiar a longo prazo e ter alguém que perfure. Você acha que o DENOX tem condição de voltar a perfurar poço com aquela intensidade que perfurava antes?
Acho que tem, o Denox tem capacidade técnica para isso. Eu tenho um orçamento esse ano já previsto para essas ações. Jorge, pra você ter ideia, eu assumi o Denox dia 12 de dezembro. Do dia 13 de dezembro até hoje, eu já perfurei 156 poços artesianos. Todos com sistema de captação de água, não só perfuração, mas eu perfurei e equipei. Mas poço público? Poço público, poço público. São poços que atendem um coletivo, né? O Denox, ele ao longo do ano, há alguns anos atrás, o Denox perfurava poço particular. Fazia um convênio por exemplo, com uma sociedade rural e a pessoa pagava o Denox para ele perfurar o poço. Hoje o Denox não trabalha dessa forma. Hoje o Denox perfura somente o poço público, para atender um coletivo específico para o consumo humano, para aquele atendimento emergencial, né, que a água não pode faltar. Mas nós temos trabalhado nesse sentido. Mas tem faltado água demais na região, tem, né? Tem. Eu lembro que o ano passado, os municípios de Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, estavam vivendo na base do carro-pipa, do caminhão-pipa, que o Exército estava fazendo isso hoje. Não é um problema específico hoje, não. Não é específico. Citou bem, que é essa região da Serra Geral, tem alguns municípios ali que é realmente o próprio município falta água mais da metade do ano. Então, a barragem seca, que é a barragem que abastece lá Mato Verde, por exemplo, Monte Azul, é um problema grave, são cidades específicas. Ano passado até a barragem distrito lá em Espinosa secou. Justamente. Então, agora o Denox, lá em Mato Verde eu já perfurei, agora esse ano, já perfurei 5 poços artesianos. Felizmente, 4 deu água, 1 deu seco. A gente tem feito essas ações. É claro que tem que intensificar, a demanda hoje de poço público, que nós conseguimos levantar hoje, a demanda são 1.800. E essa demanda da região do norte de Minas. Para quantos municípios? São 180 municípios. 1.800, 180, daí 10 para cada um. Ainda é muito pouco. Tem município que tem uma demanda maior, tem município com uma demanda menor. A gente fez um relatório, entregou isso no Ministério, qual a demanda real de cada município. A gente solicitou em cada município qual era a demanda de poço, captação superficial, cisternas, sistema simplificado, as barraginhas. Eu acho que ela tem uma utilidade muito grande, importante, não para o consumo de água, mas para infiltração, recuperação das nascentes, até mesmo na zona rural das estradas, a conservação delas. Mas algumas ações que já estão previstas esse ano. O Denox, ele, em sua história, ele não costumava executar, mas esse ano a gente vai começar a executar. São os barreiros, as barraginhas, tem algumas tecnologias que a gente está trazendo de Israel, como a dessalinização de água. Eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento e quando eu trabalhei, o governo brasileiro, ele fez vários compromissos com alguns países. São convênios de troca de tecnologia. E um deles foi Israel. Pouco tempo eu estive em Brasília e o pessoal de Israel estava o governo de Israel no Brasil, lá no Ministério. Já conversei com eles, já foi firmado com o governo brasileiro e agora nós estamos firmando com o Denox uma parceria de dessalinização de água e algumas tecnologias na elaboração de barragem subterrânea. Essas barragens subterrâneas já conseguiu orçamento, até com o BNDES e com o próprio Ministério, e elas vão começar para a execução. A gente tentar amenizar. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial nosso e voltamos. E no próximo bloco nós vamos conversar com o diretor do Denox, o Gustavo, sobre como é que anda a barragem de Berizal e a barragem de Congonhas, ele falou nas duas e elas são importantíssimas e estão aí, paradas há muito tempo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com ele no próximo bloco. Espera um instantinho. Voltando para a nossa entrevista de hoje com o diretor do Denox, Gustavo Ferreira, nós vamos conversar com esse bloco ele agora sobre duas barragens importantíssimas para a região e que já vem há vários anos se arrastando com problema, que é Berizal e Congonha. Você tem alguma notícia boa? Porque o Paulo Guedes me disse há uns 4 meses atrás que Congonha sairia esse ano de qualquer jeito.
Congonhas ela já está no processo final do edital, ela já foi para licitação. Tá? Eu creio que no próximo mês nós temos boas novidades. A gente aguarda o ato de referendo do governo do estado. A barragem de Congonhas ela foi feita um convênio. Ela é uma obra 100% do governo federal, com recurso 100% do governo federal. É uma obra que vai chegar a 600, 700 milhões de reais, a obra toda completa. É uma obra do DENOX, mas foi feito um convênio em questão ambiental com Por exemplo, os problemas ambientais foram resolvidos? Foram. A gente agora vai começar já as compensações ambientais. Agora, a gente aguarda ansiosamente do Estado, a gente até sensibiliza o secretário do Meio Ambiente ao liberar o ato de referendo. A gente tem esse ato de referendo, a gente está pronto para dar ordem de serviço à barragem. Já está licitada? Ela já está na licitação. Ela, procurada, a CGU dá o parecer final dela, ela foi enviada anteontem para a CGU. A CGU tem o prazo de 10 dias, é o prazo legal de 10 dias para liberar o edital todo. O edital está pronto, né? Já foi para a CGU para ela conferir se está tudo ok. Mas desde o início do processo, da elaboração, a CGU sempre acompanhou, justamente para otimizar o tempo agora da execução. Essa obra vai ser licitada aqui em Montes Claros, né? A abertura dos envelopes, já foi feita uma estrutura com o Ministério e o Nordeste. A licitação é no valor de quanto? A licitação ela vai ser em torno, que são separadas, a questão da transposição e da obra, né? Então hoje a obra vai ficar em torno de 380 a 400 milhões de reais. Então deve chegar a esse valor. Mas a barragem de Congonhas ela está pronta, eu não tenho dúvidas que agora nos próximos meses ela já tem se iniciado. Começa esse ano? Começa esse ano. E qual o prazo de execução? A barragem ela deve demorar de 3 a 4 anos a execução dela. A gente vai estar sempre cobrando das empresas para a execução mais rápida. Hoje nós temos uma barragem de Juramento, Basicamente a barragem de Congonhas vai fornecer água para Montes Claros. Para Montes Claros. Ela tem alguns projetos de irrigação, tá? Mas são projetos locais, nos municípios de Gromogol e Itacambira. Parece também que ela vai jogar, acho que 30 litros por segundo no Rio Verde também, né? Ela vai perenizar, é uma grande obra, que ela é uma grande barragem, que ela vai ter um acúmulo de em torno de 600 milhões de metros cúbicos de água, e vai ser feita a montante, a jusante da barragem, mais 2 barragens. Uma vai servir, que é uma elevatória, levando água para Montes Claros, jogando água na barragem de Juramento. E a outra vai servir para perenizar o Rio Verde, que é muito importante. O Rio Verde, na verdade, ele foi um dos grandes indutores do desenvolvimento da região quase toda. Claro. Hoje ele passa quase metade do ano seco. Então, se revitalizar o Rio Verde, para ter água o ano inteiro, já vale qualquer preço. A vazão dele vai aumentar muito, né? Então, 3 metros cúbicos, são 3 metros cúbicos por segundo, vai jogar no Rio Verde. Quase o consumo de água em Montes Claros. Mas isso, pelo que você disse, seria daqui uns 4 anos ainda, né? Que é o prazo final da obra, que depois ela cheia, a barragem cheia, a previsão da barragem ser entregue cheia, hoje a gente não pode fazer até o momento que a obra ser iniciada e ser feito aqueles primeiros estudos ambientais as compensações, as entregas. Muito importante, Jorge. Alguns lugares que sempre vou, essas grandes ações como a barragem de Congonhas, a barragem de Berizal, elas são fundamentais na nossa região. Só que nós podemos ficar presos nas questões ambientais. Eu até falo como engenheiro ambiental. Essas questões ambientais em Minas, elas são diferentes do resto, não falo nem do Brasil, mas do mundo. Uma barragem, o nosso semiárido, norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, nós temos 183 municípios. A gente tem uma área maior que o estado do Ceará. O estado do Ceará tem quase 400 barragens.
Quantas barragens nós temos na nossa grande região? parte é pelo Denox, viu? O Denox hoje tem 370 barragens. Então, assim, o Denox é especialista em barragem. Nós temos que aproveitar isso. E por que Minas, o norte de Minas, o Jequitinhonha, nós temos quantas barragens? Pouquíssimas. Barragem grande, Irapé, tem o Bico da Pedra, foi feita pelo Denox. Mas o seguinte, quando barragem é para energia, é mais fácil do que barragem que não é para energia. Porque Congonhas e Berizal não são para energia, para gerar energia, né? Ela vai Aí produzir. É mais difícil. Congonhas ela produz energia, mas é a energia para o próprio consumo dela, que é para as elevatórias chegar água em Montes Claros. Mas a grande questão, a pergunta é falta de interesse político da região, de ter pouca barragem, não conseguir recursos? Recursos tem. O problema é que as questões ambientais em Minas são diferenciadas do restante do país. Uma barragem no Ceará, do mesmo tamanho, eu vou citar a barragem do Castanhão, que o Denox entregou há pouco tempo. Uma barragem de 7 bilhões de metros cúbicos de água. É uma obra que abastece a cidade de Fortaleza, uma das maiores cidades do Brasil. 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes. Então, ela é uma barragem que custou para o governo federal 800 milhões de reais. Então, se você pegar a barragem de Congonhas, que é uma barragem 7 vezes menores, até mais, porque diminuiu o projeto, era 1 bi de metros cúbicos e hoje já ela foi reduzida. Mas a diferença é essa, Castanhão foi abastecer Fortaleza, 4 milhões de habitantes, diferente de... Não, mas a questão de Congonhas, né? Mas a Congonhas... Mas você acha que isso, Gustavo, é falta de vontade política? Não, eu acho que é mais a questão ambiental. Um exemplo para citar, até na barragem de Congonhas, de Berizal, o eixo da barragem, o lago da barragem, só em Minas que você precisa fazer em volta do lago, uma área de preservação ambiental. Então você tem que uma área de 100 metros. Então você tem que fazer dobrado. Além de você fazer essa área, você tem que fazer outra área, um parque. Você tem que fazer a criação de um parque separado. Em volta do lago todo, você tem que ter uma área de preservação de 100 metros. Então, ao meu entender, você tem que fazer uma ou outra. Mas isso não, as duas. Não é lei florestal, não? Não, isso é questão em Minas. Minas. Não está no Código Florestal, não? Não, é questão de Minas Gerais. Então, eu acho que é importante, a água é o meio ambiente. Não existe meio ambiente sem água. Mas se a barragem é federal, é obra federal, não seria o IBAMA, que é federal também, que daria esse licenciamento, não? Não, a questão do licenciamento do IBAMA, o IBAMA só tem intervenção em questão de licenciamento quando é interestadual. Quando a obra vai atingir mais de um estado, 2 estados, aí a intervenção somente do IBAMA. Nesse caso de, por exemplo, Congonhas, só o... Aí é o estado, cabe ao estado a dar o ad referendo na barragem. As licenças LI, LO, cabe ao estado. Vamos para o nosso intervalo comercial que está chamando. E no próximo bloco nós vamos conversar especificamente sobre Berizal. Acho que Congonhas está mais ou menos esclarecido, vamos conversar sobre Berizal, que é outra obra muito importante para a região. E principalmente para uma região que, nesses últimos anos, tem sofrido terrivelmente com a seca, né? Então, aguarde um instantinho que nós voltamos logo logo. Vamos para o último bloco desse Frente a Frente de hoje. Nós estamos conversando com o diretor do Denox, Gustavo Ferreira, e estamos conversando especificamente sobre as ações do Denox, que já foi muito importante para a região e que ultimamente tem sido muito esvaziada. Ele acredita que a partir de agora vai começar a ter aquela intensidade que tinha antigamente. Ô Gustavo, como é que está Berizal? Berizal está tendo um esforço político e técnico muito grande. Desde dezembro a gente tem feito um novo projeto para Berizal, para justamente viabilizá-lo. A gente fez algumas alterações. Berizal, quem paralisou a obra foi o TCU, né? O TCU, na verdade foi a FEAM. A FEAM que embargou e depois de ter embargado, por ter ficado muitos anos parada, uma obra de 15 anos, ela foi para o TCU, né? Foi por questões ambientais. As licenças... A FEAM entendeu que os estudos ambientais que foram feitos não eram suficientes para a obra. Mas ela tem agora
está no planejamento já. Nós modificamos o projeto, como já acrescentamos no projeto a ponte sobre a barragem, as estradas vicinais, a execução das estradas vicinais e as adutoras para os municípios de Berizal e Itaiobeiras. E agora está no planejamento, a ministra Miriam, ela já deu ok, a inclusão dela no PAC 3, tivemos com o ministro da Integração, ele confirmou a inclusão dela, agora nós estamos viabilizando. Agora na terça-feira, dia 15, eu tenho reunião com o ministro às 15 horas, e vou convocar todos os interessados para justamente a parte final, a decisão da inclusão dela no PAC ou não. Mas estamos confiantes, ela já está na fase final de inclusão. Só para o nosso telespectador entendam bem o significado, a importância de Berizal. Ela vai atender a quantos municípios e qual a finalidade dessa água de Berizal? A Berizal, ela vai atender 10 municípios. Ela em Indaiabira, Itaiobeiras, Berizal, essa região do Alto Rio Pardo. E o aproveitamento da água vai ser para quê? Ela é para consumo humano. Tá? Ela tem um projeto de irrigação já previsto, alguns projetos de irrigação aqui ao redor, que já é um trabalho social, que é um lado que hoje é o grande elo da barragem de Berizal, é essa parte social, que a gente tem sensibilizado, é uma questão que o DENOX está olhando com muito carinho, que é a parte social. A gente tem conversado com movimentos sociais como o MAB, o próprio MST, para justamente viabilizar a obra, que é importante que a obra saia e que as pessoas sejam bem remanejadas. E qual a sua previsão quanto a Berizal? Questão de tempo, prazo? O primeiro passo é que ela seja incluída no PAC 3. Então não tem recurso ainda definido, não? Não, hoje o recurso dela é só uma janela dentro do orçamento. Ela tem um orçamento hoje de R$200 mil, né? Mas na verdade é só para ela não ficar sem recurso. E ela vai ficar em quanto total? Ela é uma obra que ela vai chegar a R$300 milhões. E depende de ser incluída no PAC? Ela depende de ser incluída no PAC. É uma obra que, a questão da obra, ela já tem 40% pronta. A obra fica em torno de R$100 milhões. Para ser exato, R$102 milhões. A obra fica. Mas as compensações ambientais, ela vai ficar R$296 milhões. Então, é aquela mesma fala que as questões ambientais em Minas são mais caras que os outros estados. Então você acha que Berizal não recomeça esse ano? Não, eu estou confiante que Berizal comece esse ano também. A inclusão dela no PAC, ela já tem ali. Uma coisa que o próprio Congresso, a gente está aguardando ali agora. Então, as questões ambientais, elas já foram resolvidas de Berizal. Teoricamente, ela estaria até mais fácil. Mas o que precisa ser feito em Berizal é licitar. Claro que esse processo da licitação não é um processo ágil que você resolve em 20 dias. É um processo de 60 dias. Mas eu acredito que esse ano a gente começa essas duas obras, Berizal e Congonhas. Seriam já duas obras muito importantes para minimizar esse problema da seca na região. Muito importante. Porque lá do Rio Pardo, ele tem sofrido muito. Eu já tive em alguns eu trabalhei agora há muito tempo, sei disso. Barragem desse porte não se constrói de um dia para o outro. Não constrói. Previsão 3 anos, Berizal. Então, já foi feito um cronograma, esse cronograma, o planejamento já aprovou. Espero que a região não viu mais 3 anos de seca, porque não aguenta, né? Não aguenta. Ô, Gustavo, só para que os nossos telespectadores fiquem te conhecendo melhor, você é daqui de Montes Claros? Você é muito jovem, 31 anos, você me disse, né? 31 anos, mas sou Montes Clarenses. Morei uns 5, 6 anos em Brasília de Minas, mas nasci na Santa Casa. Morei alguns anos, a minha infância em Brasília de Minas, meu pai foi para lá. E voltei na 5ª série para estudar em Montes Claros. E voltei e estou aqui até hoje. Saí, fui para Brasília, trabalho. Vou fazer uma pergunta aqui meia... Se você se constranger em responder, não precisa responder não. A preocupação de muita gente é que o DENOX ultimamente tem sido muito utilizado politicamente. Tanto que o Paulo Guedes foi diretor do DENOX e depois se elegeu deputado. Depois dele veio o César Emílio, que saiu de lá e se elegeu prefeito de Capitã Nélia. Você tem pretensão política também? Não, eu vim, Jorge,
para resolver os problemas das barragens. Eu trabalhei na parte muito técnica, trabalhei no Senado Federal, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e fui chefe de gabinete do ministro Fernando Pimentel. Então, eu vim no intuito de resolver o problema das barragens de Congonhas e barragem de Berizal e a reestruturação do DENOX. A questão política ela é importante para o DENOX. A gente sabe que o deputado Paulo Guedes é importante para o DENOX. Gustavo, infelizmente nosso tempo está esgotado. O Frente a Frente está à sua disposição, sempre que você quiser, para trazer boa notícia aqui para a região. Agradeço pelo convite e coloco o DENOX e que o fator importante que os municípios tenham consciência de decretar que esse ano vai ter muito recurso. Esse ano a previsão orçamentária ela é alta. Só que é importante a população e os governantes de cada município saber que esse é um ano eleitoral. Então, é um ano um pouco mais complicado para liberação de recursos, de materiais. Então, que os municípios realmente decretem o estado de emergência. Então, Montes Claros hoje não está em estado de emergência. Então, parece que nos 3 últimos meses da eleição não pode liberar recurso nenhum, né? No caso do DENOX, ele pode até no dia da eleição você fazer uma obra, desde que o município esteja em estado de emergência. Se ele está em estado de emergência, nós podemos. Agora, Montes Claros, o estado de emergência foi vencido em outubro. Então, hoje, dentro do DENOX, eu não posso executar nenhuma ação dentro de Montes Claros em questão de liberação de recursos. Então fica o alerta aí do Gustavo para os prefeitos. Isso. E estamos à disposição, o DENOX sempre para esclarecer, tem tanto na visita como por telefone ou no site, ele está bem esclarecedor. Agradeço o convite ao Jorge, a atenção de todos e estarei sempre à disposição para esclarecimento e dar boas notícias também. Esperamos que essa seca que nós temos certeza que daqui para frente vai estar só piorando, porque os meses críticos é a partir de julho. Nós então esperamos que realmente o Gustavo possa, através do DENOX, ajudar muito a região. E agradecendo a presença dele, nós estamos encerrando mais esse Frente a Frente. Muito obrigado.